não viemos aqui para bater papo, viemos aqui para dar um culto ao Senhor, amém? Então, esse é o momento em que ele fala conosco. João, capítulo 2, você que tem em casa também, procure esse texto, diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Ainda no capítulo 1 de João, só dá uma pausa aí. Jesus, depois que ele foi batizado, ele saiu e começou a escolher, começou a chamar aqueles que seriam seus discípulos, aqueles que viriam após ele. Nos últimos versículos aqui do capítulo 1, vai falar a respeito de um que veio a ser discípulo de Jesus, chamado Natanael. E Natanael, ele foi arregimentado, foi convidado pelo outro discípulo de Jesus, chamado Filipe. E quando ele chegou, Filipe chegou para chamar ele, ele falou assim: nós encontramos o mestre, Jesus, chamado Cristo, aquele que Deus havia prometido, aquele que Moisés tinha falado dele. E aí falou: Jesus Cristo de Nazaré, filho de José. Aí Natanael olha para ele e fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso não é uma coincidência, nós somos assim. Nós somos bons para julgar as coisas pela aparência. Nós somos maravilhosos, especialistas nisso. Todos nós somos. Eu não sou. É assim. Não adianta falar, porque nós somos. Nós precisamos vigiar para não ser. Mas nós somos. E aí, Jesus pega, quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus fala assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Não, esse aqui é um camarada que pratica mesmo, ele é israelita. E aí ele pega e pergunta para Jesus, vai falar: mas de onde que o senhor me conhece? Vem cá, te conheço. Aí Jesus fala para ele assim: antes de você chegar aqui, eu já tinha te visto debaixo de uma figueira. Aí ele falou: opa, Senhor, vejo que tu és profeta, né? Entre aí, os desenhos das crianças. O que está preso o que está preso com um clipe é meu, o que está solto é o seu. E aí, amados, depois que encerra essa situação, Jesus ele fala para Natanael o seguinte: que grandes coisas ele ainda vai ver. Amém? Agora sim, agora vocês podem olhar para mim. Que grandes coisas ele ainda ia ver. E aí ele disse algo interessante. Ele falou assim: a partir daqui estarão abertas as portas dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Estarão abertas as portas dos céus. Ele fala isso para Natanael. Aí a Bíblia, nesse texto que a gente está lendo, vai falar assim: 3 dias depois. 3 dias depois. Estava havendo umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a sua mãe. Quem era a mãe de Jesus? Maria. Mas Maria, tem alguém aqui para você que mora na casa dos teus pais que é mais íntimo seu do que tua mãe? Não tem. Então aqui
Maria, nesse texto aqui, é a pessoa com maior intimidade com Jesus. É a pessoa que dentre todas ali, se pedisse algo para Jesus, ele faria. Ele poderia negar para todo mundo, era compreensível isso. Mas ele não poderia negar para sua mãe. Amém ou não amém? Não poderia negar. Então Maria, quando a Bíblia está dizendo aqui que Maria estava ali, Deus está querendo falar para mim e para você, que naquele lugar, aonde Jesus estava, que era um casamento, tinha muita gente ali, além dos noivos, né, o novo casal, muitas pessoas ali, estavam os seus discípulos também, mas no meio daquela multidão havia uma pessoa que tinha uma intimidade tremenda com Jesus. Tinha uma intimidade que nenhuma outra pessoa tinha. Tinha uma moral com Jesus que nenhuma outra pessoa tem. Qual é a pessoa que mais tem moral comigo, além da minha esposa e meus filhos? Minha mãe. Minha mãe é a pessoa que mais tem moral comigo. Eu acho que nem meu pai tem tanta moral comigo quanto ela. Desculpa, pai, mas é assim. E ele sabe que é. Meu pai sabe que é. E você sabe. Eu vejo o relacionamento do Fernando e da Elizabeth com o pastor Valdir. Eles não brincam muito. Mas com a pastora Luzinete, mesmo sabendo que ataque é mais forte do que o do pastor Valdir, eles vão lá. Então a mãe representa aqui a pessoa que mais tinha intimidade com Jesus ali naquele lugar. E aí, amados, eu não sei como que você veio parar aqui hoje. Eu não sei o porquê que você veio aqui hoje. Aqui é um culto, nós estamos aqui. Mas algo é certo, houve, além do convite, eu não sei quem te convidou para estar aqui, além do convite, houve uma intercessão. Alguém orou por você, alguém apresentou você diante de Deus, para que nada te impedisse de chegar aqui. Alguém orou por você, porque, amado, é isso que nós fazemos. A gente se achega a Deus, de Jesus, e a gente começa a viver uma vida que a gente, lá fora, a gente não imagina que existe. A gente começa a conhecer uma alegria que a gente não imagina que existe. A gente começa a conhecer uma felicidade que antes a gente tinha visto somente nos contos de fada. A gente começa a ver que a família é possível, que aquela família de comercial de margarina é possível. A gente começa a se dar conta que no Senhor as coisas são possíveis. A gente começa a se dar conta que a nossa vida tem um sentido. Querido, eu tinha 20 anos de idade quando eu conheci Jesus. E aí, eu andava, antes de conhecer Jesus, meu amado, meio louco da vida, porque eu pensava assim, sou pobre, não tenho nenhuma perspectiva de vida, então vou viver de um jeito muito louco. Então eu vou ser diferente de todo mundo. Comecei a fazer tudo igual. O povo enchia a cara de cachaça, eu estava lá fazendo a mesma coisa, achando que era diferente, não era. O povo enchia a cara de droga, de alguma coisa, eu falo, não, você é diferente, viver careta não dá. E aí eu estava fazendo somente o que as pessoas estavam fazendo. Mas aí, eu não tinha perspectiva nenhuma. Para mim, eu não estava nem aí. Quando eu saía para uma festa junto com os meus amigos, e aí tinha um que é pastor hoje também, que na época tinha o apelido de Piolho.
pequenininho, ele andava com a gente, ia para as festas. O piolho falou assim: hoje nós vamos causar aqui nessa festa. Na época a palavra não era essa. E aí, a gente comprava um copo de cachaça e colocava na mão do piolho. E falava: piolho, é o seguinte, pode escolher lá naquele meio, lá naquelas mesas lá. Escolhe uma mesa. Ele fala: aquela. Vai lá e oferece. Só que não é oferecendo assim. Você quer? Não, é assim. Na boca ou na roupa? Na boca ou na roupa? E a pessoa às vezes não sabia o que era. Falou assim: como assim? Na boca ou na roupa? Quer ou não quer? Aí como ele não entendia, fala assim: não. Na boca e na roupa. Ou pega e toma. Se não tomar... E aí, o piolho pegava e ia lá, na boca ou na roupa, eu não entendia, na boca ou na roupa. Não, não quero sair daqui, moleque, ele pá. Na hora que jogava, o povo vinha atrás, em cima. Vinha correndo e o piolho corria para o nosso lado. Na hora que o pessoal ia chegando, as cadeiras não eram de plástico. Sabe aquelas cadeiras que fechava? Já fechava aqui, já. Pá. E aí, meu irmão, confusão estava. Às vezes chegava um, né, que agora qualquer anda, mas antes não. Quando tinha um, né, chegava, e aí vai ser mesmo, puxava aqui, mostrava. A gente também tinha as nossas coisas. E aí falou assim: vamos ver, quem puxar primeiro sai vivo daqui. E aí... na maioria das vezes saía um olhando para o outro, ou quando o cara virava as costas, saía dando tiro nos pés do cara. Não era no cara, fazia correr. Agora não, agora é no cara mesmo, né, que atira. E a gente fazia uns negócios desse, e não estava nem aí, porque para mim não tinha vida, não tinha perspectiva de vida, não tinha para os meus amigos. A gente pensava assim: não, a gente não tem dinheiro. Tinha uns camarada lá, a Norma conhece todos eles. Que eram os nossos alvos prediletos. A Leninha deve conhecer também. Vai conhecer tudo pequeno. Mas, amado, o que eu estou querendo falar para você? Que lá fora, sem Jesus, a nossa vida não tem sentido. Não tem nada, não tem... a nossa vida não serve para nada. Mas aí um dia, querido, um dia, eu me preparei para ir numa igreja e eu fui lá para fazer bagunça. Eu juntei mais uns 2 comigo e eu fui lá. Eu fui num grupo de jovens, falou assim: nós vamos acabar com aquilo da mesma forma que a gente faz nas festas, nós vamos fazer lá. Vamos fazer bagunça lá. E aí quando chegou lá, querido, o assunto nos interessou. E a gente parou, e a gente resolveu não fazer. Só que aí, a partir dali, alguém chegou para mim e me convidou para ir num culto, numa área de uma casa. A Leninha estava lá. E eu fui nesse culto. Quando chegou lá, querido, minha vida toda arregaçada, um monte de coisa acontecendo comigo, tinha um monte de coisa que eu escondia das pessoas. E aí, a pessoa que me convidou chegou para mim e falou assim: ah, negão, eu quero saber o que você anda escondendo, porque o pastor dessa igreja ora e revela, e aí ele vai falar e eu vou ouvir. E eu fiquei morrendo de medo. Por quê? Porque eu ia contar as coisas que eu não podia, que não era para que ninguém soubesse. E aí, meu amado, eu cheguei nesse culto, já falei aqui a respeito, já chego aonde eu quero chegar com tudo isso. Tem 2 pessoas falando em línguas estranhas. O pastor, e eu sentei 2 cadeiras depois dele,
O pastor falava e 2 cadeiras atrás de mim tinha uma mulher que na hora que ele parava, ela falava também. A Zete. Conhece, né? E ela falava. E ela, eu não sei se ela é lá daquelas bandas lá do Oriente Médio, mas o marido dela era. Ela é casada com. E eu sabia. Então começou a orar em línguas estranhas. Um falava e depois parava, o outro começava. E eu coloquei na minha cabeça, essa aqui, por isso que eu orei contra as conjecturas. Eu coloquei na minha cabeça que os dois estavam conversando, tramando fazer alguma coisa comigo. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu olhava para ele, eu via ele falando. Na hora que ele parava, que ela começava a falar, eu olhava para trás. Eu falei, agora estou cercado, estou sozinho. E aí foi passando, ele pregou sobre colocar a mão no arado e não olhar para trás. 32 anos, eu não me esqueço da palavra que foi ministrada no dia. Terminou aquele momento ali, fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus, mandou fechar os olhos, levanta a mão. E fez uma oração. Na hora que ele terminou a oração, ele falou assim, vem aqui na frente. E aí orou de novo. Depois que orou de novo, pegou e falou, abre os olhos e volta para o teu lugar. Quando eu abri o olho, quem me trouxe aqui? Porque eu estava sentado na hora que eu fechei os olhos, mas na hora que eu abri, eu já não estava mais lá. Eu estava na frente junto com aqueles que foram. E aí eu fiquei assustado. E o que está acontecendo? Era isso que eles estavam tramando a meu respeito. Eles estavam falando alguma coisa. Isso são palavras para poder me hipnotizar, porque eu não vi. E era isso que eu pensava, era isso que eu falava ali. E aí, terminou o culto, eu falo, quero ir embora desse lugar, e a pessoa que me convidou, espera aí que ele vai orar com a minha irmã. E eu falei, não, então vou esperar aqui meio de longe. Eu fiquei meio longe. E aí ele foi orar com a irmã dele, começou a trazer algumas revelações. Aí eu já comecei a tremer, por quê? Eu nunca tinha visto isso. E agora? E aí, essa pessoa que me convidou chega assim e fala assim, não, vem cá, o pastor vai orar contigo. Eu falei, não, deixa para outra vez. Eu só vou esperar. Então tá bom, e eu fiquei ali esperando. E aí, na hora que terminou a oração, ela falou, ora com meu amigo aqui. E aí não tinha mais como correr. E ela começou a orar comigo. E quem começou a orar comigo? Começou a contar a minha vida desde o ventre da minha mãe. Contou da doença que eu tive. Contou que eu fui desenganado pelo médico. Contou que o médico mandou ir para morrer em casa, né? Antes tinha isso, não tinha? Leva para morrer em casa. Falou isso. E aí foi contando a minha vida, contando, até que chegou aonde? Aonde eu não queria que falasse. E aí, oh meu Deus, e agora? E aí ele começou a falar dos meus amigos. Teus amigos precisam de você. Mas não é para você brigar, não é para você. Sua vida é preciosa. Deus está te levantando hoje como um canal de bênção para a vida deles. E começou a falar isso. E aí, meu amado, voltei para casa feliz da vida? Não. Voltei para casa furioso da vida. Não dormi de quarta para quinta, nem de quinta para sexta, nem de sexta para sábado, nem de sábado para domingo, porque as conjecturas entraram na minha cabeça. E eu queria matar a pessoa que tinha me convidado para ir lá. Por quê? Porque na minha cabeça foi ela que contou a minha história para ele. Foi. Sábado eu não conseguia fazer nada, só pensar nisso, eu não conseguia trabalhar mais. Não conseguia fazer nada. Eu fui tinha um casamento de um colega meu.
Eu vou nesse casamento. Nem que eu vire do avesso, eu esqueço tudo isso hoje. E eu vivi tudo e mais um pouco. Saí do casamento 6:30 da manhã. Fui o último a sair daquele lugar. O casamento estava sendo na usina Jaciara. Quem conhece Jaciara lá embaixo, lá perto do escritório ali. E eu voltei para casa. E eu chegando em casa domingo de manhã, a pé, bêbado. E aí passando por algumas pessoas que estavam indo trabalhar no domingo. E aí, meu amado, foi a pior vergonha que eu senti na minha vida. Porque eu estava chegando em casa de uma farra. E pessoas saindo para trabalhar. Iam com vergonha. Cheguei em casa, tomei banho, não esqueci de nada. Procurei algumas pessoas que eu conhecia. Almocei na casa deles e fomos jogar baralho a tarde inteira. E beber de novo. Deu 4 horas da tarde, nem fui em casa. Tomei banho na casa de um amigo meu mesmo, coloquei a mesma roupa. Ele falou, vamos num desfile que vai ter ali em cima. E eu fui. Quando eu cheguei lá, nada estava bom. E eu ficava olhando no relógio. Aí esse colega meu me grudou pela camisa, me jogou na parede. Você vai sair daqui agora. E você vai lá no lugar aonde você foi e deixou desse jeito. Porque se tem um lugar onde você vai encontrar resposta para o que está acontecendo contigo, é lá. E aí eu dei um empurrão nele e falei assim, quer saber, eu vou mesmo. Vocês não podem me ajudar. E já soltei um monte de palavrão, já xinguei todo mundo também. E eu fui o primeiro a chegar. E aí a bênção de chegar primeiro. Às vezes eu olho aqui, amado, qual que é a bênção de chegar primeiro? Aqui não, porque está tudo bonitinho. Você chega, você senta e maravilha. Mas lá não, lá tinha que arrumar as cadeiras. E eram 42 cadeiras de cerejeira. Cheguei primeiro. Me lasquei. O pastor chega e fala para mim, você pode me ajudar, meu irmão? Posso. Aí ele foi lá, carregou 2 cadeiras. Aí ele falou para mim assim, ó, tem que resolver um negócio. Vai carregando. Carreguei tudo. E aí, arrumei, passei pano em tudo, limpei tudo. Tô lá. Engraçado, as conjecturas sumiram ali. Amados, eu nunca tinha me sentido daquele jeito. Era como se a minha vida tivesse ganhado um sentido. Limpar a cadeira, carregar a cadeira. Ele veio, ele pegou e falou assim, ô rapaz, eu nem falei para você, que bom que você veio. Que bom que você veio. E aí, amados, eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, aconteceu assim, assim, assim. Eu pensei em pegar fulano e por causa disso. Mas aí eu fui me dar conta que ela só me conhece há 3 meses, então não tinha como saber da minha vida. Mas aconteceu isso. Aí ele começou. Jesus marcou tua vida. Para você entender o que está acontecendo com você, começa a ler o Evangelho de João. Comece a ler o Evangelho de João, depois você lê os outros. Eu falo, mas eu não entendo. Eu falo assim, leia, anota o que você não entende e me procura. Eu estou aqui todos os dias ao meio-dia. Ô dó dele. Porque eu comecei a ler.
De domingo para segunda eu li João e Mateus. E anotei quase um caderno. E fui lá para ele me explicar. Aí ele, é sério que você leu 2 evangelhos? Sim. Ele continua lendo, tá bom. No outro dia, eu li os outros evangelhos e Atos. Chegou sexta-feira, eu tinha lido a Bíblia todinha. Só que é o seguinte, tinha culto na quarta. Era quarta? Era terça? Tinha um culto no meio da semana. Aí ele falou, você vai vir à noite para poder me ajudar. Você chega mais cedo? Chego. Passou alguns dias, alugou o salão. Você vem me ajudar? Venho. E aí eu comecei a trabalhar na igreja. Ia para a usina, ficava de 6 horas da manhã até 6 horas da manhã do outro dia, trabalhava 24 horas, saía direto e ia para a igreja. Limpar chão, parede, porque era um depósito de veneno, de fertilizante, de adubo, o trem era fedido. E eu passava o dia esfregando aquilo lá. Ia em casa, tomava banho e ia para o trabalho. Dormia uns pouquinho entre o trabalho que eu fazia no laboratório da usina. Saía de lá, voltava para a igreja. Na igreja eu não dormia, na igreja eu queria estar todo o tempo. Meu Deus, isso é bom demais, isso é maravilhoso demais, isso é maravilhoso demais. Tal. E aí, amado, havia gente intercedendo por mim. Tudo que eu precisava, eu corria nele. Falava, ora por mim. Um dia eu invadi a casa dele. Quase 3 horas da manhã. Bati na porta, na hora que a esposa dele abriu, eu fui entrando. Encontrei ele no quarto. Pulei no pescoço dele e abracei e chorei. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não quero perder isso. E aí, amado, voltando agora para o texto, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Verso 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Aí ele olha para aquela que é a pessoa com maior intimidade naquele lugar com ele. A pessoa que ele não negaria nada, chega e fala para ele, acabou o vinho. E aí Jesus olha para ele e fala assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não quero pregar mais do que eu já preguei. Você sabe o que é, querido? Você não pode viver a tua vida com Cristo dependendo da intercessão de outra pessoa. Eu sou o pastor da igreja. Para as pessoas, quem é pastor tem que ter mais intimidade com Deus. É ou não é verdade? Só que entenda uma coisa. Eu intercedi para você estar aqui hoje. Eu orei para que Deus te sarasse, te curasse, te abençoasse. Eu oro por você todos os dias. Mas deixa eu falar para você. Tem coisas que se você não tomar uma atitude, nunca vai acontecer com você. Porque Jesus tem coisas que Ele não vai fazer por você, porque alguém intercedeu. Por mais que esse alguém que intercedeu por você tenha intimidade com Ele. Não vai fazer. E aqui, meu amado, nós temos
4 tipos de pessoa aqui, ó. Tem Jesus, tem as pessoas que estavam servindo, tem as pessoas que eram os convidados e tinha a família do noivo. Quais foram desses 4 tipos de pessoas aqui, ou dos 3, né, tirando Jesus e seus discípulos, quais foram as pessoas, desses 3 tipos de pessoa, tiveram a maior experiência da sua vida naquele lugar? Aleluia, glória a Deus. Qual tipo de pessoa teve a maior experiência aqui? Quem teve a maior experiência aqui nesse lugar? Foram os noivos? Não, não foram. Eles tiveram o problema dele resolvido. Foram os convidados? Também não. Por quê? Porque eles estavam ali, e aí foi tirado da mão deles o argumento, para que eles não saíssem dali falando mal do casamento do irmão lá. Mas as pessoas que tiveram a maior experiência com Jesus naquele lugar, eram aqueles que se acharam servindo naquele lugar. Você entendeu? Você entendeu o que eu estou falando para você? Você quer ter experiência com Jesus? Quer ter experiência com Deus? Mas na maioria das vezes você quer ser quem? Você quer ser o convidado. Na maioria das vezes você quer ser aquele que tem o seu problema resolvido. Mas ninguém quer ser aquele que serve. Você não acha na palavra de Deus, querido, ninguém que não esteja ou que não estivesse servindo, vivendo alguma experiência com Deus. As pessoas que vivem experiências com Deus é aquelas que se colocam à disposição dEle, que não ficam esperando a intercessão. Ah, pastor, eu não vou na igreja hoje, porque eu estou assim, eu estou cansado. Eu contei para você aqui, que eu trabalhava 24 horas, mas eu nunca disse não para uma convocação. Eu nunca disse não, nunca disse que estava cansado. Eles chegavam para mim: você não está cansado, Zezão, vai descansar um pouco. Eu falei: não, para onde é que eu vou? Se o lugar que eu me sinto bem é aqui. Isso daqui renova as minhas forças. Isso daqui me deixa revigorado, eu quero ficar aqui. E eu ficava ali, querido. Eu ficava ali. Eu não perdia culto. Eu conto nenhuma das minhas mãos as vezes que eu deixei de participar de um culto, e sobra a maioria dos dedos. Por quê? Porque hoje eu estava conversando, eu não sei se foi lá no pastor Genival, se foi lá na Tamara, junto com a Lene. Eu estava falando sobre o zelo da casa do Senhor. Isso tem que nos consumir, amado. Isso tem que nos ativar. Aleluia, que é isso? Glória a Deus. Isso precisa nos ativar. Por quê? Porque a bênção não acontece na nossa vida porque alguém intercedeu. Tem alguma coisa que nós precisamos fazer. Na semana passada, meu amado, eu convidei um monte de gente para vir aqui. Olha, Deus me deu a direção para me orar contigo, para me ungir a tua vida. Venha. Teve pessoas que não vieram, porque aconteceu alguma coisa. O Bené me avisou que estava na UPA. A mãe dele sofreu um infarto. Mas ele queria estar aqui. Teve outras pessoas que não vieram porque aconteceu um monte de coisas. Mas teve pessoas, meu amado, que não responde isso. E as pessoas que vieram, você começa a conversar com elas. E aí, meu amado, você começa a ouvir testemunho de livramento. Você começa a ouvir testemunho de Deus abrindo portas. Você começa a ouvir
E aí tem outras pessoas, meu amado, que é só você continuar. É só você continuar, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor precisa de mim? Ah, pastor, eu não gosto de limpar a cadeira. Não, você não precisa vir limpar a cadeira. Você tem que estar à disposição de Deus. Porque do seu lado, do lado da tua casa, aonde você vai, tem alguém precisando de ouvir uma palavra. De ouvir uma palavra. E tem pessoas que no máximo que ela faz, vou pegar teu nome, vou levar para o pastor orar. E Deus, Ele está falando conosco hoje, que a vida que você sonha é possível. A vida que você quer é possível. A família que você sonha é possível. A felicidade que você sonha é possível. A alegria completa é possível. Filhos abençoados é possível. Vida próspera é possível. Como? Quando nós paramos de depender da intercessão e começamos e tomamos uma atitude. Tomamos uma decisão. Que decisão é essa? De colocar nas mãos do Senhor o que precisa ser feito. E o que eu posso colocar nas mãos do Senhor? A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Vasos de barro. E nós guardamos o quê? Um precioso tesouro. E aí nesse texto aqui nós estamos vendo o quê? Jesus chamar aqueles que eram os servos e pedindo o quê para eles? Tragam esses vasos. Tragam esses vasos. Que cabiam 2 ou 3 metretas, não era isso? A metreta, aquele dia eu falei, não estava lembrado bem, a metreta, a medida que equivale a de 30 a 40 litros. Então, se cada talha daquela, uns cabiam 2 metretas, era mais ou menos 80 litros. 3 metretas, mais ou menos 120 litros. Não eram vasos pequenos. Mas aí ele pegou e falou assim, traz aqui. Traz aqui. Aí trouxeram os vasos, amém ou não amém? Agora leia no texto o que aconteceu depois. Verso 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Aí o verso 7, o que está escrito aí? Você trouxe o vaso para Jesus, e aí ele falou assim para você, senta aí bonitão, que eu vou lá pegar água e vou colocar e encher as talhas para você. É isso que está escrito, isso que você leu? O que Jesus está dizendo? Está falando para quem trouxe o vaso, as talhas. E aí Jesus fala, enche de água. Por que água? Diga assim, fala assim, porque água é possível. Amém? Se Jesus falasse assim, encha de vinho, era possível? Por quê? Porque tinha acabado o vinho. Então entenda uma coisa, ele te trouxe aqui para te dizer que o que você tem que fazer é possível para você. Se você não fizer o que é possível, não adianta você esperar o que é impossível, porque ele não vai fazer. Não adianta. Não adianta. Se você não fizer o que é possível, se Jesus tivesse falado, enche de água, e eles não tivessem enchido, teria acontecido alguma coisa? Não. Quer viver experiências maravilhosas com Deus? Quantos querem, sim ou não? Então faz o que é possível. Faz o que é possível. Faz o que é possível. O que é possível? É possível orar? Sim ou não? Então ora. Nós vamos começar uma campanha de jejum e de oração. 21 dias. De amanhã até o dia 25. É possível jejuar? Então jejua.
vir na igreja. É possível estar nos cultos? Ah, já não é possível mais? É possível? Então vem, não perde culto. Não inventa situações ou desculpas para que você não esteja aonde a igreja está congregada. Porque a palavra de Deus diz que ali aonde a igreja está congregada, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja está congregada aqui. Ah não, pastor, mas o senhor falou que ia participar. Falou assim, participar daqui, ó, para quem está lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, é possível eles estarem aqui? Então a bênção está chegando lá. Tangará da Serra, é possível eles estarem aqui todo culto? Então a bênção está chegando lá. Jaciara, é possível? Não. Então a bênção está chegando lá. Em Lisboa? Não. A bênção está chegando lá. Aonde esse culto está chegando, alcançando pessoas que não podem estar aqui, a bênção está chegando, está sendo ministrada na vida dessas pessoas. Agora, onde tem alguém que não veio porque estava com preguiça, você acha o quê? Ele não foi capaz de fazer o que é possível. Adianta esperar o impossível? Não. Mas se tiver alguém aqui, em Cuiabá, que não veio, por quê? Ah, pastor, está doente. É possível ver doente? Não. A bênção está chegando lá? Está. Porque mesmo doente, está disponível. Usando os recursos que tem. Para quê? Para congregar, para cultuar ao Senhor. Você está entendendo? O possível não é responsabilidade de Deus. O impossível, sim. Dê água para ele que ele vai te devolver vinho. Dê água para ele. Dê água. Faz o que é possível. Faz o que é possível. Ah, o Senhor vai entender. Eu vou explicar para ele e o Senhor entende. Entende. Entende, mas isso daqui não muda. Não dependa. Ah não, o pastor está orando por mim. Lembra do cara que o Luciano falou? Falou, seu irmão, posso ler uma palavra, dar uma palavra? Ele falou, não, você não lê a Bíblia? Não, a gente já paga o pastor para ler por nós. Quem lembra disso que o Luciano falou? Então, não, já pago. A gente já paga. Ler a Bíblia é possível? Sim ou não? Então leia. Leia. Faz alguma coisa. Faz o que é possível. Porque o que é possível, nós não temos o impossível à mão. Nós temos o possível. E o que Deus está falando através da palavra dele, ó, faz o que é possível. Aqui. Você sabe qual que é a vantagem que nós temos? Qual que é a vantagem que nós temos? É que Jesus, ele está no nosso meio. A vantagem que nós temos é que Jesus está conosco, está nesse casamento. Já pensou se Jesus não estivesse nesse casamento aqui? Estava todo mundo lascado, filho. Mas Jesus está conosco. E ele está aqui. É possível, é possível. É possível. Mas vamos tornar esse negócio um pouquinho mais difícil, só para me poder perguntar. Quando alguém te ofende, é possível perdoar? A ideia, direto eu falo, aprendam a ouvir para que não respondam o que não te perguntaram e nem façam o que não te pediram. Então assim, geralmente quando a gente pergunta alguma coisa assim, é possível algo difícil? A resposta não é a resposta da pergunta. É possível? É possível. Não é fácil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você sabe o que que você tem? Você tem as talhas, você tem a água, você tem duas mãos, você é inteligente, porque essa é a igreja mais inteligente de Cuiabá. Essa é a igreja mais linda de Cuiabá, meu amado. Não tem nenhuma igreja que adora mais ao Senhor em Cuiabá quanto essa daqui. A igreja mais generosa de Cuiabá, qual que é? A geração eleita. É essa igreja aqui. O que é possível, você já tem. Só para a gente poder encerrar e a gente passar para a Santa Ceia. Segunda de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 9. Segunda de Paulo, segunda aos Coríntios, segunda epístola de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Verso 6 diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, e abundância também ceifará. Amém ou não amém? Entenderam? Entenderam o que Deus está falando? Ó, quem semeia pouco, pouco ceifará. Mas quem semeia muito, com abundância também vai colher, certo? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Aí um monte de irmão fala assim, quem dera eu ter semente para poder semear. Aí, ó, continua lendo. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É para semear segundo o que foi proposto o que foi proposto no teu coração. Na maioria das vezes, o que é proposto no coração é semear pouco. Mas o que está desejando colher não é pouco. O que deseja colher muito. Quando você propõe semear um tanto, entenda que é a quantia correspondente àquele tanto que você vai colher. Amém? Glória a Deus. Fizemos uma continha de matemática alguns dias atrás aqui. Entendeu, né? Vamos supor que Deus vai te dar uma colheita de 100 vezes mais. Você semeia 100 vezes 100. Semeia 2, 100 vezes 2. Semeia 1000, 100 vezes 1000. Né? Glória a Deus por isso. Aí você semeia 0. 100 vezes 0 é 0. Amém? Só que a unção, por exemplo, que Deus derramou de 100 vezes mais foi para todo mundo. Veio sobre todo mundo. Então, quem semeou 0 é só multiplicar a unção pelo o tanto que semeou que vai ter a colheita. Entendeu? Como que funciona? Ninguém vai poder chegar lá, mas o Senhor não me abençoou. Sim, eu abençoei, eu derramei a mesma unção. Mas por que eu não colhi? É porque eu te dei semente para semear e tu não semeou. Tu comeu semente. E aí, olha só. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda o quê? Boa obra. Para que Deus te abençoa? Para toda boa obra. Verso 8 melhor. E Deus, verso 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aí o verso 10. Ora, aquele que faz o quê? Para quem? Ao que semeia. Então você tem as talhas e tem a água. Você quer ver o milagre da água transformando com vinho? Enche as talhas e entrega para ele.
O que dá semente é o que semeia pão para comer. Ninguém pode falar assim, não deu semente. Deu. Não, mas e se eu não semeasse, eu ia ficar sem ter o que comer? Não, mas Deus deu semente e deu o que comer. Ninguém vai poder falar que isso é mentira. Porque está escrito. Também multiplicará a vossa sementeira. Você não tem condições de semear muito? Semeia o pouco que você tem, que ele vai multiplicar a tua sementeira. Amém ou não amém? Você sabe como que eu oro pelos dizimistas dessa igreja? Eu não oro para Deus aumentar teu salário. Eu oro para Deus aumentar teu dízimo. Porque se aumentar o teu dízimo, significa que você passou a ganhar mais. Senhor, é para toda boa obra, Pai, aumenta. No nome de Jesus, dê condições para o meu irmão. Para que em tudo enriqueçais. Oh, Jesus, quantos querem ser ricos? Todo mundo. Para quê? Para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Tudo é para a honra e glória, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então você tem. Amém, amados? Então, querido, qual que é a mensagem de Deus para você? Nisso tudo que eu preguei. Você precisa estar disposto a fazer o que é possível. O impossível é Deus que vai fazer. Ele é especialista no impossível. Então, se especializem no possível. Se especialize no possível. No possível. O que é possível? Ai, pastor, é possível. É possível. No que é possível. Seja um especialista no que é possível. No que é possível. O que é possível? Colocar tudo nas mãos de Deus. Isso é possível. O que ele vai fazer com isso, que você vai colocar na mão dele, é o impossível. Ele é o especialista para isso. Amém? E as pessoas que estavam aqui domingo passado e que voltaram hoje para saber por que foi feita a convocação, exatamente por causa disso. Por que Deus mandou fazer aquela convocação? Para mostrar para essas pessoas que se Ele quer a vida sua transformada, faça o que é possível. Foi possível responder à convocação? Foi. Tornou possível muitas outras coisas. Continue. Continue. Faça ser possível estar aqui. Estar na presença de Deus sempre. Amém? Ou não amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé, meu amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado, eu quero que você, no nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade, a bênção de Deus não chega nas nossas vidas, sabe por quê? Não é porque nós não somos capazes de fazer o impossível. É porque nós nos tornamos incapazes de fazer o que é possível. Que é possível. Eu estou falando isso para você porque eu já tive dificuldade de fazer o que era possível. Eu já tive. Só que chegou um momento que eu tive que reconhecer isso diante de Deus. E dizer para Ele, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Me ajuda, Senhor Deus, a fazer o que é possível. Me ajuda a fazer o que é possível. Ele vai te ajudar a fazer o que é possível, querido.